Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse modelo de cropped infantil, fácil de ser confeccionado e que fica uma fofura. Eu criei para vocês também a tabela de tamanhos, assim você pode trabalhar o cropped no tamanho desejado. Esse da aula é o tamanho 4 a 6 anos. Bem, e antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva, porque dessa forma você recebe aulas e dicas como essa toda semana. Ative o sininho e, claro, se você gostar da aula, deixe o like e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. Agora vamos conferir as medidas e também a lista de materiais. Vou passar as medidas em centímetros, porque assim, se você quiser trabalhar com um fio mais fino ou mais grosso, você pode fazer a substituição. E também, no caso você queira, você pode conferir com o tamanho da criança, então, conferindo aqui com o meu e com o seu que você vai confeccionar. Então, aqui no corpinho, na base da peça do cropped, eu tenho 30 centímetros. Da pontinha do bojo até a parte de baixo, 11 centímetros. A alça de amarrar no pescoço, 24 centímetros. De amarrar nas costas, 34 centímetros. Bem, essas são as medidas, como eu disse, para vocês se guiarem. Eu usei o fio neon, você pode também usar o fio charme, o fio jeans, para ficar aqui com o mesmo tamanho com o meu, ou um fio diferente que você trabalhe e fique com as medidas parecidas com o meu, para comparar com a tabela de tamanhos que eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo. E agora sim, vamos trabalhar a peça, dando início na confecção do bojo. Para trabalhar a peça, eu vou usar o fio neon da Círculo. Essa é a cor 6372, o pink neon. Com um novelo de neon, eu vou trabalhar aí com tranquilidade pelo menos 4 a 5 croppeds, já contando aí os tamanhos maiores da tabela de tamanhos que eu deixei para vocês. Vou usar também agulha para crochê número 2,5 a 3. Inicio o bojo fazendo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Eu volto lá na primeira das 4, onde eu vou montar a base triangular do bojo. Faço um ponto alto e as correntinhas eu conto como um ponto. Volto novamente nessa primeira correntinha, mais um ponto alto. E novamente, mais um ponto alto. Completei os 4 pontos altos, faço 2 correntes, volto na primeira correntinha novamente e faço mais 4 pontos altos. Lembrando que eu já contei as correntinhas iniciais da vira como um ponto. Então, tenho 2, 3 e 4. Finalizei a primeira carreira da base triangular. Olha aqui a pontinha, os lados e a parte de baixo, que será a base reta. 1, 2, 3 correntinhas. Também conto como primeiro ponto alto. Sempre vamos trabalhar no primeiro ponto um bloquinho com 4 pontos altos. Então, fiz as correntinhas,
mais 3 pontos em cima do primeiro ponto da base. Formei o bloquinho com 4 pontos, faço uma correntinha e trabalho leque sobre leque, ou seja, 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Eu vou trabalhar uma base nesse tamanho, trabalhar uma base com 5 carreiras, mas lembrando que aí embaixo, na descrição do vídeo, eu deixei a tabelinha de tamanhos e também os centímetros para que vocês possam fazer no tamanho desejado. Terminei o leque, 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos, faço uma correntinha e no último ponto, assim como eu fiz lá no primeiro, eu também faço um bloquinho com 4 pontos. A cada carreira que eu faço, eu consigo ver melhor a base se formando. Agora, novamente, viro o meu trabalho, faço as 3 correntinhas que eu já conto como um ponto e trabalho mais 3 pontos altos, completando o bloquinho com os 4 pontos. Sempre uma correntinha de separação e aqui eu já tenho espaço para trabalhar mais um bloquinho. Então, mais 4 pontos no espaço onde eu tenho a correntinha. Uma correntinha de separação e trabalho leque sobre leque, fazendo 4 pontos, 2 correntinhas e 4 pontos. Finalizei o leque, faço uma correntinha, 4 pontos no espaço onde eu tenho a corrente, uma correntinha e 4 pontos para finalizar a carreira no último ponto de base. Já tenho 3 carreiras, eu vou trabalhar, como eu disse, 5 carreiras no total. Nessa próxima carreira, que é a 4ª carreira, da mesma forma, inicio fazendo os 4 pontos no primeiro ponto, depois uma correntinha de separação, bloquinho com 4 pontos no espaço da corrente, uma correntinha de separação, bloquinho com 4 pontos no espaço da corrente, leque sobre leque, bloquinho, bloquinho, e o bloquinho no último ponto. Viro novamente o meu trabalho e repito o mesmo processo, até completar as 5 carreiras. Continuei trabalhando, já adiantei até completar as 5 carreiras, onde eu fiquei com 1, 2, 3, 4 bloquinhos, leque, 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Agora, eu vou repetir o mesmo processo no segundo bojo, trabalhando de forma triangular até completar a base com as 5 carreiras. Quando eu finalizar o segundo bojo, eu não vou cortar o fio como eu fiz aqui nesse primeiro, porque eu já vou fazer a montagem, dando início à parte do acabamento, fazendo a parte de baixo, alças, as alças de amarrar nas costas, enfim, dando continuidade à montagem do cropped. Já terminei os 2 bojos, 5 carreiras cada. Aqui no final do segundo, como eu disse, eu não corto o fio, porque eu já vou fazer a montagem. Então, deixo esse primeiro aqui de lado, venho no segundo, viro ele aqui com a base reta de frente para mim, deixo a pontinha lá virada para baixo. E agora, eu faço o seguinte, subo 3 correntes, volto aqui nesse primeiro ponto e trabalho mais 2 pontos altos, ficando com um bloquinho com 3 pontos. Eu vou trabalhar esses bloquinhos aqui em volta de toda a base, aqui nessa base reta. Depois, eu vou pegar o outro e vou continuar trabalhando os bloquinhos,
fazendo o acabamento nessa parte de baixo e já fazendo a união dos dois. Fiz os 3 pontos, uma correntinha. Venho entre um bloco e outro, entre uma carreira e outra, e faço o bloquinho com 3 pontos agora. Nessa parte de baixo, 3 pontos. Na base, trabalhamos 4 pontos nos bloquinhos. Uma correntinha, na união de uma carreira e outra, entre uma carreira e outra, faço os 3 pontos altos. E dessa forma eu sigo até percorrer aqui toda a base reta, chegando aqui no finalzinho. Quando eu chegar aqui, eu volto para pegar o outro bojo, fazer a união e dar continuidade a essa parte, trabalhando os bloquinhos. Prontinho, agora eu já estou aqui na pontinha, ó, no último bloquinho, e com esse bloquinho eu faço o bloco e já faço a união lá com o outro lado. Detalhe, a parte do arremate virada aqui pra mim, pra onde eu estou confeccionando, para que os dois fiquem do mesmo lado. Eu faço o ponto alto aqui no último ponto. E quando eu for fazer o segundo ponto, eu passo aqui normalmente como se eu fosse fazer o ponto alto, só que eu não termino o ponto. Eu já venho lá na outra parte e passo a agulha no primeiro ponto aqui desse lado. Então, eu fiquei com 4 laçadas na agulha e já fiz a união, ó, já está presinho aqui dos dois lados. Agora, eu venho e passo a agulha pelas 3 primeiras laçadas e depois as 2 últimas, finalizando o ponto alto. Volto nesse ponto desse lado, no primeiro ponto do segundo bojo, e faço o terceiro ponto, para igualar com os outros blocos, 3 pontos altos cada. Uma correntinha, trabalho os 3 pontos. Uma correntinha, trabalho os 3 pontos, como já fizemos no bojo anterior. E assim eu vou até lá no último bloquinho. Cheguei no último bloquinho, já fiz os 3 pontos. Agora, eu viro o meu trabalho, porque eu vou fazer o acabamento na parte de cima. Faço o seguinte, eu vou trabalhar aqui subindo em pontos baixos, trabalho a alça, desço em pontos baixos, subo em pontos baixos, trabalho a segunda alça e desço em pontos baixos. Aqui no primeira carreira eu tenho o ponto na lateral, eu venho 1, 2 pontos baixos e na união de uma carreira e outra eu faço mais um, então 3 pontos baixos. Depois eu venho um ponto para cada ponto de base e no espaço de correntinhas, um ponto baixo. Dessa forma eu trabalho até chegar lá na parte de cima, onde eu tenho o leque para montagem da alça. Cheguei lá na parte de cima, eu faço um ponto baixo dentro do espaço das correntes do leque e trabalho 50 correntinhas. Terminando essas 50 correntes, eu volto descendo a alça e dando continuidade. Finalizei o cordão das correntinhas, agora eu volto trabalhando em meio ponto alto. Eu pulo a primeira e a segunda, laçadinha na agulha, venho na corrente, como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu fecho todas as laçadas de uma única vez, passo pelas 3 laçadinhas. Novamente, venho na próxima correntinha, laçada na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto, fiquei com as 3 laçadas, passo pelas 3 laçadinhas. E dessa forma eu trabalho até chegar lá na parte de baixo, na base do bojo novamente.
Já finalizei a confecção da tirinha de amarrar no pescoço e agora eu venho com um ponto baixo dentro do espaço das correntes do leque e sigo fazendo um ponto baixo para cada até chegar aqui próximo ao último bloquinho. Da mesma forma que eu subi a lateral, agora eu começo a descer a lateral nessa parte do bojo. Tenho aqui os 3 últimos pontos desse lado, o ponto alto central que eu fiz no bloquinho e os 3 pontos desse lado. Eu faço uma corrente, um ponto alto sobre aquele ponto que eu fiz lá no bloquinho e uma corrente. E já venho aqui no terceiro ponto desse lado. Então, fico com esse acabamento, uma corrente, um ponto alto lá no ponto central, na parte de baixo, uma corrente e um ponto baixo do outro lado no terceiro ponto do bloco. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, subindo a lateral. Quando eu chegar aqui na parte de cima, eu faço as 50 correntes e desço trabalhando em meio ponto alto. Desço a lateral fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui na pontinha desse lado, eu vou trabalhar a tira de amarrar nas costas, passar novamente aqui por baixo e depois fazer a tira de amarrar nas costas lá do outro lado. Finalizei as 2 alças e já desci trabalhando a lateral. Agora, eu faço 70 correntes e depois de completar as 70, volto trabalhando em meio ponto, como já fiz nas alças. Já fiz as 70 correntinhas, voltei trabalhando em meio ponto, assim como fiz na alça do pescoço, fiz também na tira de amarrar nas costas. Agora, eu vou percorrer a parte da frente novamente, onde eu fiz os bloquinhos com os 3 pontos altos. Então, o que eu faço? Cheguei aqui, fiz o último meio ponto, eu venho no primeiro ponto que eu tenho aqui do bloco e faço 3 pontos altos, ou seja, eu faço um novo bloquinho aqui no início da carreira. Depois que eu fiz esse bloquinho, uma corrente, e onde eu tenho o espaço de correntinhas, eu já faço o meu bloquinho, 3 pontos altos. Uma corrente, onde eu tenho o espaço da correntinha, eu faço o bloquinho, os 3 pontos altos. E dessa forma eu sigo até chegar lá ao outro lado, onde eu finalizo aqui a carreira. Quando eu chegar aqui desse lado, aí eu vou fazer a outra tirinha e dar continuidade ao acabamento. Cheguei no final da carreira, fiz os 3 pontos do bloquinho no último ponto e depois disso trabalhei as 70 correntes. Agora eu volto trabalhando em meio ponto alto para ficar com a tira exatamente como eu fiz do outro lado. Dessa forma, já teremos a base do cropped finalizada, ó. Tenho as tirinhas de amarrar no pescoço e agora as tirinhas de amarrar na parte de trás. Depois disso, eu vou trabalhar o acabamento aqui na parte de baixo, deixando essa parte mais compridinha até chegar a fazer todo o acabamento, arrematar as pontinhas para finalizarmos a peça.
Já finalizei a tirinha do outro lado e aqui eu faço o seguinte, eu termino já bem na posição que eu tenho que finalizar a carreira. Tenho o meu último meio ponto alto e aqui o primeiro ponto do bloquinho que fica aqui virado para baixo. Eu venho aqui onde eu montei o bloquinho e fecho com um ponto baixíssimo. Como eu disse, agora vamos trabalhar aqui a parte de baixo da peça. Então, daqui mesmo, eu nem preciso arrematar o fio, eu viro o avesso para mim, dou uma esticadinha na laçada, como vocês estão vendo aqui, até ficar aqui mais ou menos na altura do primeiro ponto que eu tenho aqui, o primeiro ponto, que é o ponto alto do bloco. Passo aqui por dentro da laçada, pelo ponto, e subo 4 correntinhas. Por que 4? Aqui eu vou fazer, eu tenho bloco embaixo, eu faço espaço vazado na carreira de cima. Então, como a carreira anterior começou com o bloquinho, agora eu começo com o espaço vazado. Trabalho as 4 correntinhas e já fico com esse espaço. E dentro do primeiro espaço que eu tenho a corrente, eu trabalho o bloquinho com os 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço de correntinhas, eu trabalho o bloquinho com os 3 pontos altos. E dessa forma eu venho trabalhando. Faço o bloquinho, uma corrente, bloquinho, uma corrente, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Para finalizar a carreira, eu faço uma corrente e um ponto alto no último ponto do último bloquinho. Viro o meu trabalho e agora eu vou começar a carreira de acabamento. Faço uma correntinha. Eu tenho 3 pontos no bloco. Eu venho no segundo, faço um meio ponto alto, um ponto alto, 3 correntes e fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. No mesmo ponto, no segundo ponto do bloquinho de base, faço um ponto alto e um meio ponto. Uma correntinha e um ponto baixo no espaço onde eu tenho a corrente. Já formei o primeiro biquinho de acabamento. Eu vou repetir o mesmo processo em cima de cada um dos bloquinhos. Faço uma corrente, no segundo ponto do bloquinho eu trabalho um meio ponto alto, um ponto alto e um ponto picô. Faço as 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Termino o bico como já fiz do outro lado. Um ponto alto e um meio ponto alto. Uma correntinha entre um bloquinho e outro, no espaço de corrente, eu faço um ponto baixo. E eu vou trabalhar fazendo esse biquinho até percorrer chegando aqui no finalzinho. Quando eu viro, ó, ele fica viradinho, formando o acabamento da peça. Eu vou trabalhar essa parte. Quando eu chegar ali do outro lado, eu volto para os acabamentos finais. Já finalizei a carreira dos bloquinhos. Agora, virei o meu trabalho e vou para a carreirinha de acabamento. Faço uma correntinha e eu tenho os 3 pontos do bloquinho. Eu venho no segundo ponto dos 3, faço um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo, formando um ponto picô.
E mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base. Uma correntinha, tenho o próximo bloquinho. Venho no segundo ponto, trabalho um ponto alto, duas correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo, formando um ponto picô. Volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha e começo tudo novamente. No segundo ponto de cada bloco, eu faço um ponto alto, um picô e um ponto alto. Sempre lembrando de separar um biquinho do outro com uma correntinha. Chegando aqui no finalzinho da carreira, faço uma correntinha e um ponto baixo no último ponto. Agora, eu já posso cortar o fio e arrematar todas as pontinhas. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, só para finalizar essa parte. Puxo, levo esse fio pro lado avesso do trabalho, venho descendo com ele um pouquinho mais para baixo aqui, só para esconder melhor o arremate. Aqui, eu busco uma laçadinha. Passo o fio por dentro e formo uma nova laçada. E passo o fiozinho. Geralmente, eu repito esse processo pelo menos 2 vezes. Depois, quando eu vou cortar o fiozinho, eu sempre uso um pinguinho de cola de silicone líquida ou cola pano, para selar por completo as pontinhas. Então, venho um pinguinho de cola, prontinho. Já fico com o arremate completo. A cola só um pouquinho, gente, que é só para selar o fio mesmo. Agora, depois disso, eu arremato dessa forma todas as pontinhas e já volto mostrando a peça finalizada. Prontinho, já arrematei todas as pontinhas, a peça já está também finalizada. Agora, só amarrar conforme a pessoa queira e já temos o cropped infantil prontinho. Lembrando que eu deixei para vocês a tabela de tamanhos aqui embaixo na descrição do vídeo para você trabalhar no tamanho desejado. Dessa forma, finalizo a aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!